Agora, esta noite, quero que você abra comigo no versículo 11 de Judas. Judas é um livrinho escondido no final da Bíblia. E há apenas alguns versículos, e esta é apenas uma frase de um versículo. E aqui está o que diz: Ai deles, pois eles seguiram o caminho de Caim. Ai deles, pois eles seguiram o caminho de Caim. Essa é uma expressão estranha, o caminho de Caim. E ainda assim, quando pego a Bíblia, encontro uma coisa interessante, que existem apenas dois modos de vida em toda a Bíblia. Um é o caminho de Caim e o outro é o caminho de seu irmão Abel. Abel foi aceito por Deus e Caim foi rejeitado por Deus. Então, existe o caminho de Abel e existe o caminho de Caim. E esta noite quero falar sobre estes dois irmãos, porque foram os primeiros filhos na história da raça humana. Deus criou Adão e Eva e eles tiveram dois filhos, seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. E encontramos irmãos em toda a Bíblia, como Jacó e Esaú, Moisés e Arão, Absalão e Amon, Tiago e João, Pedro e André, José e seus irmãos. E no quarto capítulo de Gênesis você encontrará a história, a fascinante, desafiadora e emocionante e trágica história de Caim e Abel. Veja, eles foram os primeiros filhos a nascer, eles foram os primeiros agricultores, eles realizaram a primeira cerimônia religiosa e eles tiveram a primeira briga e o primeiro ato de violência que já foi feito neste planeta. Foi feito por Caim contra seu irmão, quando ele matou seu irmão num excesso de raiva, por causa de ciúme e inveja. Mas Adão e Eva devem ter ficado entusiasmados quando esses meninos apareceram, porque Eva disse: consegui um homem do Senhor. Veja, Adão e Eva tinham acabado de passar por uma experiência terrível. Eles se rebelaram contra Deus no Jardim do Éden. Agora, no Jardim do Éden, onde moravam. Eles nunca foram a uma guerra. Não havia exércitos, não havia polícia. Eles não precisavam deles. Não havia prisões, não havia pobreza, não havia sofrimento. E era um mundo maravilhoso para se viver. E eles se rebelaram contra Deus. E Deus os expulsou do paraíso. Expulsou-os do Jardim do Éden. E diz uma coisa muito interessante no final do terceiro capítulo de Gênesis, para que não tocassem na árvore da vida. Por quê? Se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados. Nesse sentido, a morte é uma bênção para a raça humana. Suponha que Hitler vivesse para sempre. Suponha que pessoas como Stanley e Eichmann vivessem para sempre e atormentassem a raça humana. Mas uma geração passa e outra vem. Está constantemente mudando e mudando. Deus os expulsou para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em seus pecados. Mas Deus também prometeu, antes de expulsá-los, Deus prometeu que um dia ele enviaria um redentor. E ele ilustrou isso saindo e matando alguns animais e derramando sangue e vestindo Adão e Eva com peles. E Deus estava ensinando que a única maneira de nos aproximarmos dele no futuro para sempre, seria pelo caminho do sangue. E é por isso que você pega a Bíblia e encontra tanto sangue. Alguém disse que o cristianismo é uma religião sangrenta. E é. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há perdão. E toda vez que você vai à igreja e toma a ceia do Senhor, você pega o copo de suco ou de vinho, é um símbolo do sangue que foi derramado naquela cruz por você. E sem o derramamento desse sangue não há remissão dos pecados.
Agora Caim nasceu com instintos pecaminosos, porque você vê que herdamos o instinto de pecar de nossos pais. Davi disse: em pecado minha mãe me concebeu. Isaías disse: todos nós nos desgarramos como ovelhas. Lemos em nosso jornal na semana passada como eles agora estão pintando latas de lixo e sacos de lixo com cores psicodélicas, e eles ficaram lindos. Eu vi alguns deles, mas por dentro ainda é lixo. Agora você está todo arrumado esta noite. A maioria das pessoas, quando vai a uma reunião religiosa ou igreja, dá o seu melhor. Você pode vir de uma área assolada pela pobreza, você pode não receber apenas cerca de $10.000 por ano. Você pode estar em extrema pobreza e você pode estar sofrendo nesta bela parte da grama azul de Kentucky. Mas por dentro, o ciúme, o orgulho, a luxúria, a idolatria, todos os pecados dos quais a humanidade é culpada estão escondidos dentro do seu próprio coração. Você sabe, Jesus disse aos fariseus de seus dias que eles eram sepulcros caiados, mas por dentro eram ossos podres de morte. Não admira que os fariseus não gostassem dele. Ele o chamou de todos os tipos de nome. Você leu no capítulo 23 de Mateus, ele disse que por fora você está linda ou lindo, você está bem, você é religioso, parece que você vai para o céu, mas posso ver dentro do seu coração, vejo seu orgulho, vejo sua luxúria, vejo sua hipocrisia. E Deus conhece todas as coisas secretas, e Deus olha para dentro de você, e ele diz a você: Senhor Batista, Senhor Metodista, Senhor Assembleiano, ou quem quer que você seja, eu vejo você e o que vejo indica que seu coração está cheio de rebelião. Você precisa de perdão. Você precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Agora, quando Caim nasceu, Eva, eu acho, pensou que o nascimento de Caim era para, de alguma forma, um presente de Deus que cancelaria seus pecados. Ela pensou que talvez Caim fosse o Messias que já havia sido prometido. Ela disse: meu filho vem de Deus. Você sabe, há evidências em todos os lugares de que todos nós gostaríamos de cancelar nosso passado e nossos pecados. Gostaríamos de entrar em contato com Deus de alguma forma, mas se rejeitamos o caminho de Deus e seguimos o caminho de Caim, como Caim rejeitou a Deus, a que recorreremos? Nos voltaremos para as estrelas? Recorreremos a qualquer coisa que nos livre dessa culpa e nos dê algum propósito e significado em nossas vidas, sobre o porquê de existirmos. E Eva pensou que talvez Caim fosse ajudá-la, seu filho. Mas Caim nasceu num mundo com enormes vantagens. Nunca houve uma guerra. Não havia ódio nem ciúme. Sem pobreza. Ele tinha tudo que uma pessoa poderia desejar. Ninguém nunca foi morto. Ninguém nunca foi assassinado. Ninguém nunca roubou nada. Era um mundo maravilhoso. E Caim também era religioso. Ele e seu irmão eram religiosos. Mas isso não o satisfez de alguma forma. Caim decidiu rejeitar o caminho de Deus. Caim decidiu seguir o seu próprio caminho. E existem apenas dois modos de vida: o caminho de Caim e o caminho de Abel. Ambos eram religiosos e vieram adorar a Deus, mas vieram de forma diferente. Deus disse: sem derramamento de sangue não há perdão. Então Abel trouxe um sacrifício de sangue. Foi feio, estava sujo. Por que Deus escolheu o sangue? Você já pensou sobre isso? Muitos de nós sentimos repulsa ao ver sangue, odiamos ver isso. Nossos pecados são feios, nossos pecados são sujos, e toda vez que vemos sangue, isso nos lembra de nossos pecados que são feios diante de Deus e causarão julgamento. Mas Caim não trouxe sangue.
Ele disse: é muito sujo, é muito feio, vou trazer as melhores frutas que tiver, vou trazer os melhores vegetais que tenho, como oferta a Deus. Mas a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz: somente pelo sangue. Dizemos que podemos chegar lá de outra maneira. Nós descobrimos nosso próprio caminho. Você sabe, muitas pessoas acreditam em Jesus hoje. Elas estão aceitando Jesus como um herói revolucionário. Muitas pessoas estão cantando sobre Jesus, escrevendo sobre Jesus. Tudo bem, espero que continuem assim. Mas tenha certeza de quem Jesus é. Ele é mais do que apenas uma estrela. Jesus é o Filho do Deus vivo. E quando ele morreu na cruz, ele nunca ficou lá. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E quando ele derramou seu sangue, aquele sangue significava algo, significava que Deus agora era capaz de perdoar todos os seus pecados. Significava que Deus agora era capaz de transformar você e escrever seu nome no livro do céu, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Deus agora pode permanecer justo e ser o justificador do pecador. Veja, se assim posso dizer com reverência, Deus enfrentou um dilema. Deus disse: o salário do pecado é a morte. Você tem que morrer. Você está sob a sentença de morte. Como pode Deus vir e simplesmente perdoar e acabar com isso? O júri diz que um homem como Charles Manson é culpado. Mas suponha que o juiz dissesse: vamos deixar Charles voltar. Ele tem todas aquelas namoradas e todas essas responsabilidades e as outras coisas, vamos simplesmente esquecer tudo isso. Isso não seria justiça. Suponha que Deus diria isso para você. Você é culpado, eu sou culpado. Quebramos as leis de Deus, todos nós. Deus não pode vir e dizer: vamos esquecer isso, a menos que alguém pague a pena de morte. Estamos sob sentença de morte. Bem, alguém pagou a pena de morte, por mim e por você. Jesus Cristo na cruz pagou a pena de morte. Derramou seu sangue. E agora Deus pode dizer: eu te perdoo, a dívida está paga. É assim que Deus nos ama. Isso é o que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. E a boa notícia para toda a raça humana. Negra, branca, amarela, vermelha, seja você quem for. Qualquer que seja a sua posição social, o seu status educacional, Deus está dizendo: eu te amo, eu te perdoo. Esse é o Evangelho. E não me importa quais são os seus pecados, não me importa quão ruins eles sejam, quão negros eles sejam, quão sujos eles sejam. Deus diz: eu te perdoo, eu te amo, e provei isso entregando meu filho na cruz. Esse é o caminho de Abel. Agora o caminho de Caim é dizer a Deus: não, eu quero ir para o céu, quero ser salvo, mas vou seguir meu próprio caminho. Eu não vou seguir seu caminho, Deus. Eu não gosto do caminho do sangue, não gosto de seguir o caminho da cruz. Não quero morrer para mim mesmo. Não quero desistir de tudo que amo, de todos esses meus desejos e paixões. Eles podem estar errados, mas, Senhor, quero mantê-los. Vou seguir meu próprio caminho, de alguma forma chegarei lá. Não, você não vai. Só há um caminho para o céu, uma porta. É o caminho da cruz. E sem a cruz não há salvação. De acordo com a Bíblia. Então eles trouxeram seus sacrifícios a Deus. E você sabe, estamos fazendo a mesma coisa. Vamos à igreja, tentamos viver uma vida boa e moral, pagamos nossas contas, fazemos o melhor que podemos e achamos que isso será bom o suficiente. Não, tem que chegar um momento em que você deve nascer de novo. Tem que chegar um momento em que você será convertido. E observe, a Escritura diz em Hebreus 11:4, que Abel tomou sua decisão por Deus pela fé.
Abel não entendeu isso. Você não precisa ser um teólogo para chegar a esse ponto. Jesus Cristo, você não precisa entender muito sobre o Evangelho ou a Bíblia quando você vem a Cristo. Venha com o pouco conhecimento que você tem. Você sabe que é um pecador, sua consciência lhe diz isso. Você sabe que Cristo é o Salvador. Isso é tudo que você precisa saber. Apenas venha e receba-o pela fé. Diz, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus. Veja, Caim não veio pela fé. Ele veio por meio de suas próprias obras, de sua própria bondade e de suas próprias ideias, escolheu seu próprio caminho. E Deus disse, não, Caim, você foi rejeitado. Mas ele aceitou Abel, e Abel com certeza está no céu. E um dia o veremos. Agora, o que aconteceu? Caim ficou com ciúmes. Ele ficou com raiva. E um dia, quando eles estavam no campo, ele pegou uma pedra, bateu na cabeça do irmão e o matou. Assassinato. A primeira violência. O primeiro assassinato. A primeira guerra na história da raça humana. E continua desde então. E isso sempre continuará, até que Jesus volte e estabeleça seu reino. Porque veja você, a guerra vem do coração humano. A Bíblia diz de onde vêm as guerras entre vós. Elas não vêm da sua própria luxúria, daquela guerra em seus próprios seres. As guerras mundiais que travam neste século são apenas extensões das guerras dos nossos corações. Há muitas guerras acontecendo no mundo neste momento. Além da do Vietnã, o homem é um animal guerreiro. Ele continuará a lutar e a matar. Há guerras acontecendo na cidade deste país neste momento e nas ruas rurais. Pessoas sendo assassinadas a centenas todos os meses. Pessoas sendo mortas nas rodovias por motoristas bêbados e motoristas sob efeito de drogas. Brigas e brigas nos lares entre maridos e esposas, filhos e pais. Guerra, guerra, guerra! Somos um povo guerreiro. E o primeiro ato de violência foi cometido por Caim, por causa do ciúme. Veja, tudo começou em seu coração. Ele provavelmente pensou nisso por muito tempo. Ele tinha ciúmes do irmão. E esse ciúme deu vazão até que finalmente terminou em assassinato. E Deus apareceu um dia e avisou Caim. Ele disse, Caim, você sabe, o pecado está à porta. Mesmo antes de ele cometer aquele assassinato, Deus salvou seu coração e Deus viu o que ele estava pensando. E Deus disse, Caim, cuidado, o pecado está em seu coração. Ele se agacha como um tigre, se agacha como um leão pronto para saltar. Já ouvi pessoas se levantarem e dizerem, bem, se eu tivesse em determinado lugar, eu não faria uma coisa dessas. Você não sabe o que faria. Dependendo do evento, das circunstâncias, você pode fazer isso. Todos nós temos a tendência à luxúria e ao ódio e a ter ciúme e orgulho em nossos corações. Não sabemos o que faríamos. Somos todos rebeldes contra Deus. E sob determinadas circunstâncias, com um tipo certo de tentação, podemos fazer qualquer coisa. Ou com um tipo de certa pressão, podemos fazer qualquer coisa. E Caim foi avisado por Deus. E Deus avisou você na Bíblia que você é capaz de qualquer pecado. E cada pessoa nesta audiência, nesta noite, quebrou os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se você quebrou um, você é culpado de todos. E depois da morte de Abel e depois do assassinato ter ocorrido, e Caim provavelmente o enterrou para tentar esconder a evidência. Deus disse, Caim, onde está seu irmão Abel? E Caim disse, não sei, sou o guardião do meu irmão? E então Deus disse uma coisa interessante. Ele disse, a voz do sangue do teu irmão clama da terra. A Bíblia diz que seus pecados estão escritos. Deus disse, Caim, você pecou. Eu tenho que julgá-lo. E Deus o julgou. Deus disse, um fugitivo e vagabundo serás na terra. E Caim disse, meu castigo é maior do que posso suportar. E pelo resto de seus dias, Caim suportou esse castigo. Porque aquele ato violento em que ele matou seu irmão, com ciúmes dele, odiou e depois matou,
Entregue sua vida a Cristo e você poderá enfrentar a realidade. Você não precisa de uma droga, de um comprimido ou de um copo para enfrentar a realidade da vida ou as circunstâncias, ou os problemas, as provações pelas quais está passando. Deixe Cristo entrar e assumir o controle de sua vida e lance todos os seus fardos sobre Ele, pois Ele cuida de você. A Bíblia diz que o Senhor marcou Caim, e Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Observe, ele estava perto do paraíso, mas a 1 milhão de milhas dele. Billy Sunday disse uma vez: é preferível estar a 30 centímetros do inferno e ir embora, do que estar a 1 milhão de milhas fora do inferno e seguir em direção a ele. Alguns de vocês estão perto do reino de Deus, mas poderiam muito bem estar a 1 milhão de quilômetros de distância, porque ainda estão na direção errada. Você está indo na direção de Caim, religioso, mas você ainda não experimentou Cristo por si mesmo. Outros de vocês estão caminhando em direção ao céu e ao reino de Deus, tropeçando, vacilando, falhando talvez, mas o seu é o caminho de Abel. Você veio pelo caminho da cruz e você está dizendo: Senhor Jesus, seja meu Senhor e seja meu Salvador e seja meu Cristo. Esses dois jovens, Caim e Abel, tipificam todos os jovens que estão no mundo hoje. E você, meu irmão, você assumiu seu compromisso e sua decisão com Jesus? Você confiou nele? Você diz: bem, Billy Graham, o que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender de seus pecados, e isso significa que você tem que estar disposto a desistir de seus pecados e seu modo de viver. E em segundo lugar, você tem que ter uma fé simples e infantil. Observe, eu disse infantil. Jesus disse que você tem que se tornar como uma criança. Agora, há muitos professores aqui esta noite. Você pode ter um PhD em ciências, filosofia ou psicologia, ou alguma outra disciplina, mas você tem que se tornar uma criança intelectual e espiritualmente. E se você tem que dizer: Senhor, eu não entendo isso, este é um reino que eu não entendo, mas eu venho pela fé, tem que ser a fé de uma criança, como a fé de uma criança em seu pai ou mãe. E então você tem que dizer: eu estou disposto a segui-lo, a entendê-lo, não importa o que custe, não importa a que custo. Jovem, pai, mãe, quem quer que você seja que está aqui esta noite, vou pedir-lhe que se levante de seu assento. Centenas de vocês, como centenas de pessoas, vieram a cada culto. E venham e fiquem na frente desta plataforma e dizer ao ouvir: eu recebo Cristo, quero seguir o caminho de Abel, quero que meu passado seja perdoado, quero saber que estou indo para o céu. Vou pedir para você se levantar e vir agora mesmo. E depois que você vier, vou lhe dar uma palavra, vou fazer uma oração por você, vou lhe dar um livro e você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão. Se você veio de ônibus, eles esperarão. Alguns de vocês que estão na galeria levarão 1 ou 2 minutos para virem, mas se levante-se, vem agora mesmo. Centenas de vocês, apenas levante-se de todos os lugares e venham ficar aqui em silêncio. O coral vai cantar Justo Eu Sou. Você pode estar no coral e Deus falou com você esta noite. Há uma voz que lhe diz que você deve vir, a voz do Espírito de Deus. E você pode nunca ter outro momento como esse. Levante-se e venha. Você que está assistindo pela televisão, de um bar, de uma casa, de um saguão, de um hotel, pode ver que centenas de pessoas estão vindo aqui no campo da Universidade de Kentucky para assumir seu compromisso com Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eles querem seguir o caminho de Abel. Vou pedir que você assuma o mesmo compromisso onde você está. Você pode fazer isso mesmo agora, na tranquilidade de onde você está. Você pode dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração.
Que Deus o ajude a tomar essa decisão e esse compromisso. Deus o abençoe.